Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui vai ser um vídeo breve falando um pouco sobre leitura de projetos. Aqui a gente vai utilizar a metodologia que a gente adota na Racionais Engenharia para montar um projeto, tá? E a gente vai usar também os detalhes gerados pelo EBERIC, para a gente ver como isso sai do programa, tá? Então, começando aqui pela prancha de locação, a gente tem a locação dos eixos, as cotas desses eixos, a gente marcou aqui a divisa, quanto vai ser necessário deslocar para fazer a locação do primeiro bloco aqui. A gente pode ver também que blocos que tem deslocamento em relação ao eixo já sai cotado do EBERIC. A gente pode analisar informações relacionadas ao pilar, então o nome do pilar, seção desse pilar que chega no bloco, as dimensões do bloco aqui e o número de estacas. No caso, uma estaca C25, sendo C25 o nome da estaca, de 25 de diâmetro. Também tem nessa prancha uma tabela que possui algumas informações a mais sobre cada bloco, cada estaca, onde a gente pode ver o nome do pilar ou da estaca, a seção desses pilares, as cargas que atuam nesse pilar, nesse bloco, algumas informações sobre as dimensões desse bloco e quantas estacas vão estar nesse bloco. Então, número de estacas, o tipo de estaca, no caso uma C25, e a cota de arranque. Tem aqui também uma legenda para a gente identificar o que é cada uma dessas informações. No caso, HA, que vai estar nessa coluna, HB e CA, que é a cota de arranque, onde a estaca vai morrer aqui. O software também gera para a gente uma tabelinha com a legenda da planta para cada estaca, o nome dessa estaca, diâmetro e quantidade. Mais abaixo aqui a gente tem uma legenda geral dos blocos, né? Com as dimensões de blocos de uma, duas e três estacas. Em cima a gente pode ver quais blocos que adotam essa configuração. Mais ao lado aqui a gente tem um 3D que nós retiramos do próprio EBERIC, né? E aqui em cima a gente tem uma tabelinha de estacas, onde informa para a gente algumas informações que já estão na prancha, mas de forma mais limpa. Então a gente tem aqui diâmetro, a profundidade que essa estaca vai ter, unidades, um exemplo visual aqui, a armadura que vai ser adotada para essa estaca, a profundidade da armadura, tipo de estaca, capacidade de carga que essa estaca vai suportar, tá? E passando por próxima folha, a gente tem o detalhamento dos blocos. Então, tomando como exemplo aqui um bloco de uma estaca, a gente tem quais blocos adotam essa configuração, né? A vista aqui, o corte. Então, a gente tem as dimensões cotadas. Analisando aqui, N20 seria essa armadura para a gente. No caso, essa armadura trançada, olhando por cima, olhando em vista. Se olharmos aqui pelo corte, a gente tem esses 4N19, que são essas armaduras horizontais, que está sendo mostrada aqui. Juntamente do detalhe dos blocos, são gerados os detalhes dos pilares de arranque. Então aqui a gente tem a seção do pilar, os estribos que vão ser adotados, a cota aqui onde vai se terminar os estribos, e temos também a armadura longitudinal, já com o gancho ali para se tornar o pilar de arranque, certo? Esse padrão é repetido para os outros blocos. Aqui a gente tem uma segunda configuração para blocos de uma estaca, né? Ele também demonstra para a gente a cota de arranque aqui do bloco, a cota de topo do bloco. E dessa folha, que a gente vai usar para cotar, fazer um orçamento da armadura desses blocos, a gente tem um resumo que vai dizer o tipo de aço que está sendo utilizado, se é um CA60, um CA50. As barras, elas são nomeadas. Então, no caso, essa barra é uma N23. Eu consigo analisar nessa coluna a N23. Então, aqui ele informa para a gente o nome da barra, o diâmetro que foi adotado, quantas foram utilizadas, o comprimento unitário de cada barra e o comprimento total, que é a soma de todas as barras, N23 no caso. E mais abaixo a gente tem um resumo de aço, que ele vai pegar e unificar para a gente todas as informações de cada bitola de aço para cada tipo, comprimento total e o peso com um acréscimo de 10%, que representa ali a perda em dobra, esse tipo de coisa, né? Aqui no final a gente tem uma soma total e volume de concreto e área de forma que vai ser utilizado. Aqui no caso do concreto, um concreto C25 ou um concreto de 25 MPa.
Passando para a próxima prancha, a gente tem aqui uma prancha de formas. Então aqui a gente vai ter uma informação com todas as formas de todos os pavimentos da estrutura. No caso, se eu analisar aqui o pavimento inferior, ele vai ter cotas aqui para a gente, entre estacas, entre pilares, o nome de cada pilar. Se eu entrar aqui nessa viga, por exemplo, ele está dizendo que essa é a V1 e a seção dela é de 19 por 30. Então eu tenho aqui uma tabela, tenho tabelas auxiliares do lado, onde a gente pode encontrar essas informações. Por exemplo, aqui eu tenho a V1. Essas tabelas são separadas por pavimento. Então aqui no pavimento inferior, que é o que a gente estava analisando, tenho a V1, a seção dela, se ela possui elevação ou não e o nível que essa viga está inserida. Também tenho a informação dos pilares desse pavimento. Essas tabelas se repetem para todos os pavimentos. Aqui a gente também tem tabelas de verga e contraverga, informando o tipo de verga que vai ser utilizado para cada vão, seja porta ou janela. A gente também possui os 3Ds que nós utilizamos e os cortes. Tudo isso é gerado do EBERIC. A gente faz apenas algumas observações. No caso, acrescenta cor. No caso dessa viga que possui contraflecha, a gente pode analisar aqui que está em azul, uma contraflecha de 2 centímetros nesse ponto da viga. A gente também tem tabelas com as legendas. Então a gente tem vigas chatas ou invertidas, pilares nascendo, passando ou morrendo, contraflechas de 2 centímetros. Nessa tabela, a gente tem informações sobre o concreto que vai ser utilizado. Então, no caso, a viga aqui, 400 kg a força, centímetro quadrado, ou seja, está sendo utilizado um concreto de 40 MPa, tanto para viga quanto para laje. Para pilares e blocos, está sendo usado um concreto de 25 MPa. A próxima planta que a gente tem é referente ao detalhamento de lajes. Então a gente tem uma espécie de prancha de forma aqui, porém aqui a gente tem informações onde não existe laje, tem o vazio, aonde existe parede apoiada sobre laje. A gente tem aqui informações da laje, então no caso essa é uma laje com 20 de altura, no caso aqui 20 de altura, uma treliça de 16 mais uma capa de 4 centímetros de concreto, a carga atuante nessa laje, a distância entre eixos e o tipo do enchimento. No caso aqui a gente está utilizando uma laje de isopor, de EPS. Isso se repete para todas as outras lajes, então a gente tem demarcado aqui as paredes apoiadas sobre laje. A gente tem aqui uma legenda sobre isso. A gente também tem uma informação aqui dizendo que aonde existe parede apoiada sobre laje, que deverão ser utilizados trilhos duplos, certo? Tem aqui o detalhe da forma do pavimento 1, pavimento terra no caso, e da planta de cobertura, onde mais uma vez, altura, tipo de laje, a treliça mais a capa de concreto, carga atuante, aqui a carga está menor porque a gente está numa laje de cobertura, distância entre eixos e o tipo de enchimento. Também temos notas aqui, então, como será feito o início com a vigota, como vai ser feito o início com lajota, um detalhe aqui informando como serão utilizadas as vigas duplas, no caso de alvenaria apoiada sobre laje, como seria feita a nervura, se fosse necessário fazer uma, detalhe de contraflecha, se fosse ser executada uma contraflecha para alguma laje. A gente também tem detalhes aqui falando sobre escoramento, certo? E detalhes gerais, avisos sobre o concreto, avisos sobre o concreto utilizado, conferências que deverão ser feitas, armadura de distribuição, peso de alvenaria, coisas do tipo. Passando para a próxima prancha, a gente tem aqui um detalhamento de pilares, que é algo parecido com o que a gente já viu no arranque dos blocos. Se a gente ver aqui, por exemplo, temos os nomes dos pilares, temos as duas vistas que estão sendo mostradas aqui, vista B, que é essa, vista H, que é essa. A gente tem aqui os estribos desse pilar, então tem os estribos no decorrer dele, e esses estribos separados que são os estribos que vão dentro da viga, para poder ser inserido depois que a viga já entrar na cabeça do pilar, certo? A gente tem aqui as cotas desse pilar, então ele nasce no menos 315 e morre no nível 0. Temos aqui a armadura longitudinal, e se eu vier aqui ao lado, a gente tem novamente aquela tabela, com o tipo de aço,
o número de cada barra, o nome de cada barra no caso, o diâmetro de cada barra, quantidade de barras existentes, comprimento unitário e comprimento total. Vindo aqui embaixo, mais uma vez, a gente tem a soma dessas barras, o peso com acréscimo de 10%, peso total para CA50, CA60 e tipo de concreto e área de forma. Pelo EBERIC a gente consegue gerar esses detalhamentos de forma organizada por pavimentos. Então aqui foi gerado só de um pavimento, só de um outro pavimento, só da cobertura aqui, da caixa d'água. Então a gente separa isso para poder fazer um orçamento de forma separada, para o cliente conseguir comprar o aço por etapas de construção e ser mais fácil de encontrar essa informação. Se a gente passar para a próxima prancha, a gente vai ter um detalhamento de vigas. Mais uma vez, isso está sendo separado por pavimentos. A gente tem uma próxima folha que adota as vigas dos outros pavimentos. Aqui a gente só tem de 2, mas seguimos o mesmo padrão. Então a gente tem aqui o nome da viga, a barra de aço superior, as barras inferiores. A gente tem aqui, junto com essas cotas, a seção da viga, comprimento, né? E quantos estribos vão ser encaixados nesse trecho. Então, esse trecho tem 21 estribos a cada 15 centímetros, 25 estribos sendo colocados a cada 15 centímetros. Se eu vier um pouco mais ao lado aqui, a gente tem uma informação da seção dessa viga, onde vai ser demonstrada a seção, quantidade de barras, as dimensões dessa viga e os estribos. Mais uma vez, a gente nomeia aqui essas barras, tem o comprimento, tudo certinho. E na tabela ao lado vão ter as informações reunidas de todas as vigas. Então aqui só tem um tipo de estribo para esse pavimento, no caso um de 5. Tenho 538 estribos, 85 centímetros de comprimento unitário, comprimento total. E aqui embaixo, resumo de aço, onde a gente também encontra aqui que essa viga vai utilizar concreto de 40 MPa, 5 metros cúbicos e a área de forma. Por último, a gente tem aqui um detalhamento de escadas. Então a gente tem uma espécie de prancha de forma aqui para essa escada, onde tem o pavimento, os degraus, um patamar e a parte inferior. A gente inseriu aqui um detalhe dizendo que aqui vai ser utilizada uma tela soldada, as barras que estão sendo utilizadas. Então se a gente subir aqui para esse corte, a gente consegue analisar um pouco melhor essa seção. Então aqui tem o patamar, os lances da primeira parte, lance da segunda parte. A gente tem aqui as armaduras da tela soldada, que está sendo representada aqui. Temos arranques para essa escada, então tem um arranque que sai daqui, vai amarrar com essa barra que vem, no caso, essa barra aqui. Aqui para o patamar, nós temos essa barra chegando, que faz uma pequena dobra, essa outra barra que está aqui na parte inferior. E temos mais um detalhe de arranque aqui. A gente também tem as cotas de onde essa escada nasce, cota do patamar e a cota do pavimento superior. Aqui do lado, seguindo o padrão dos outros detalhamentos, a gente tem também uma relação de aço. Mais uma vez, com o nome das barras, diâmetro, quantidade, comprimento unitário e comprimento total. Para a escada, foi adotado um concreto de 25 MPa, a soma de todos os aços, área de forma. Então, esse é basicamente a forma do EBERIC de gerar detalhamentos, certo? Aqui tem algumas alterações manuais, no caso, por exemplo, a tela soldada foi inserida manualmente, a gente já fez alterações manuais, algumas alterações de cor, edições pontuais, mas basicamente essa é a maneira que a gente lê um projeto que sai do EBERIC, tá certo? Obrigado por assistir essa aula, pessoal, e até a próxima!